Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Vamos estar meditando hoje no livro de Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6. Aliás, é o último capítulo, né, da carta de Efésios, né? São apenas seis capítulos, né? Então vamos estar lendo hoje o capítulo de número 6 da carta de Efésios, ou aos Efésios, né? Mas Efésios capítulo 6 está escrito o seguinte: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as ordens espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. E por mim, por todos os santos, orando por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Vamos repetir esses dois últimos versículos aqui. A palavra de Deus, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo,
com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Tíquico, o portador desta epístola, saudações finais. Ora para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço. Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e caridade, com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, esta carta de Efésios é uma carta extraordinária, né? Os irmãos veem quão maravilhoso é esta mensagem, né? Nós ficamos aqui, eu não sei falar quantos dias, meditando em um único capítulo, né? Capítulo número 5, né? Que rendeu aí mais de meia dúzia de vídeos, não sei falar quantos porque eu não contei, não tenho essa preocupação, né? E de modo que é de uma riqueza extraordinária. Efésios, capítulo número 6, né? Que nós estamos hoje meditando, e fica aí o capítulo número 6 é o último capítulo da carta aos Efésios, né? E é um dos livros mais citados, né? Na salvação de almas, pelas referências de todas as cartas que nós temos lido, né? Do Novo Testamento, né? O livro de Efésios, ele é mencionado, citado mais de uma vez, né? Quase que em todas as cartas, né? Então é coisa extraordinária, né? Aquilo que o Senhor realmente fez, né? Através do ministério de Paulo, né? Do apóstolo Paulo, nosso querido amado irmão, né? E que para nós hoje, né? É um dos maiores exemplos de vida, né? Essa palavra da carta de Efésios. É coisa tremenda, é coisa realmente extraordinária, né? Mas vamos entrar já na meditação para que nós possamos ganhar um pouco mais aqui, remindo o tempo, né? E a palavra de Efésios, capítulo número 6, né? Ela sai já falando, exortando os filhos, né? Sobre a obediência aos pais, né? Os filhos de hoje, que não têm obediência aos pais, né? Eles precisam ter conhecimento de que, através da sua rebeldia, através do seu nariz empinado, através da sua desobediência, você vai mal nessa vida aqui na terra. Você terá, com certeza, muitos tropeços em todos os sentidos, em todas as áreas, né? Você terá grandes perdas em tudo aquilo que você trabalhar e produzir, que não irá para frente. Você corre o risco de perder sua vida ainda na mocidade ou prematuramente antes da hora. E você, sobre tudo isto, não herdará o reino dos céus. E esta carta aos Efésios, irmãos, capítulo número 6, ele já sai exortando os filhos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, para que você possa se livrar de todas essas coisas que eu mencionei, tudo aquilo que não presta, né? Você precisa aceitar a Jesus, mas antes disso, você tem que ter obediência aos seus pais, né? Porque é o primeiro mandamento com promessa, né? Quando Deus deu as tábuas das leis para Moisés, Deus criou ali os 10 mandamentos, deu para Moisés, né? Os 10 mandamentos que todo mundo conhece, né? De toda e qualquer religião, principalmente a religião católica, conhece de cor e sortilhado os 10 mandamentos, né? E daí vocês precisam saber que foi dada por Deus a Moisés, os 10 mandamentos, né?
Jesus veio 1445 anos depois aproximadamente, não alterou nenhum dos 10 mandamentos, né? Confirmou todos eles, né? E ainda tem a promessa de que, né, para que o jovem vá bem na sua vida profissional, e na sua vida de modo geral, não tem nada, não tem nenhuma restrição, falar, não, nisso aqui você vai bem, naquilo você não pode ser. Não, é de um modo geral, de maneira ampla, geral e irrestrita. O jovem, para ir bem, né, para ser bem sucedido de todas as formas, a primeira coisa que ele precisa fazer na vida dele é ser obediente ao pai e à mãe. Honrar o pai e a mãe em toda e qualquer circunstância, em todo tempo, em todo momento e em todo lugar. Ele não pode desonrar os seus pais em hipótese alguma, porque senão ele perde essas bênçãos de Deus aqui. E a advertência já sai falando, vós filhos, né? Vós filhos, sede obedientes a vossos pais. Portanto, ao pai e à mãe, né? Sede, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo. Efésios capítulo 6, versículo 1. Capítulo 10, versículo, né? Vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Promessa de vida e vida em abundância para os filhos. Deus recomenda, exorta, repreende, ensina, dizendo, né? É o Espírito Santo falando na boca de Paulo para os nossos filhos, para todos nós que somos filhos, né? Ninguém nasceu de chocadeira, né, irmãos, né? Todo mundo nasceu de um pai e uma mãe, da concepção de um homem com uma mulher. Portanto, você é filho de um homem e uma mulher, diz a santa palavra de Deus, né? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? Para quê? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tem filhos tão rebeldes que nem reconhece que tem pai. Trata o pai, a mãe, tratam ambos como lixo. Tem filhos assim. E vocês podem prestar atenção. Vocês podem observar. Nossas vidas, a vida do ser humano dada por Deus, né? O Senhor afirma categoricamente para nós lá no Salmo 90, verso 10. É mistério, irmãos. Tanto é que quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés. Por que será que foi Moisés que escreveu o Salmo 90, né? Moisés não era salmista, né, irmãos? Né? Então, foi o Salmo 90 foi Moisés quem escreveu. E exatamente no versículo 10 está escrito, né? A duração da nossa vida é de 70 anos. Os mais fortes, pela sua robustez, chegam a 80 anos. Né? Então vocês podem observar que a nossa vida, dada por Deus, nós precisamos viver pelo menos 70 anos para estar cumprido o nosso tempo. Né? Mas os jovens rebeldes, nariz empinados, malcriados, né? Que não obedecem pai nem mãe, não dá o mínimo para o pai e a mãe, não liga o mínimo, não dá a menor satisfação. Esses jovens não chegam à metade dos seus dias. Presta atenção para vocês verem. Pode observar no seu redor, na sua casa, no seu bairro, na sua fazenda, no seu sítio, na sua chácara, na sua cidade. Quantos e quantos jovens do nariz empinado que morrem antes de completar sequer a metade da idade. Sequer a metade da idade. E ainda por cima, né, todo o tempo que ele viveu foi um fracasso total. Ele não conseguiu ir bem em nada. Tudo foi derrota, foi dificuldade, foi luta, foi peleja. Né? Ele não conseguiu ter uma vida de paz. Por quê, irmãos? Porque é promessa de Deus. Né? Sede obediente ao pai e à mãe, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Né? Que tenha vida longa, vida abundante, transbordante, vida farta em tudo. Então, o primeiro mandamento
a orientação de Deus para os filhos é ser obediente ao pai e à mãe, né? E Efésios é uma carta extraordinária que sai falando exatamente disso. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Né? O que isso quer dizer para os pais? É a mesma orientação que está em Salmos, né? Salmos 32, se não me falha a memória, e também em Provérbios 22. Ensina o menino no caminho que deve andar, porque até quando envelhecer não se desviará dele, né? Então, quer dizer, a educação dos filhos é obrigação dos pais. Muitos pais querem dividir a educação dos seus filhos com as autoridades da sua cidade, né? E também com a escola, né? E o pai e a mãe que quer dividir isso com os filhos, ele está agindo, ele está sendo incompetente. Ele não está sendo, tanto o pai e a mãe, ambos, né? Eles precisam ter consciência de que a educação dos filhos é obrigação dos pais. Não é dever nem da igreja, nem das autoridades da cidade, né? Prefeito, delegado, juiz, promotor, professor, não é obrigação deles, né? A obrigação de educar, da educação dos filhos é dos pais, né? Está escrito em Provérbios 22:6, né? Instrui o menino no caminho que deve andar, que até quando ele envelhecer não se desviará dele. Também no Salmo 32 tem a mesma afirmação, né? Então, de modo que nós pais, vocês pais, todos os pais, pai e mãe de um modo geral, é necessário educar os filhos na admoestação do Senhor. Educar filhos, irmãos, não é surrar os filhos, não. Não é bater. Eu conheci, quando eu era menino, trabalhei com um pai numa fazenda. Eu era ainda garoto, comecei muito cedo. E tinha um pai que dava por dia no filho dele 3 coças por dia. Para quem não sabe o que é coça, é surra, é couro, é bater de correia, né? E tinha um pai que batia 3 vezes por dia no filho dele de correia, né? E eu, em compensação, nos meus filhos, eu tenho um filho que nunca tomou um beliscão de mim, né? E é um filho extraordinário, um filho maravilhoso, obediente, amoroso, trabalhador, honesto, honrado, graças a Deus, né? E tem os 2 mais velhos, tomou uma única surra porque fez uma arte muito grande, né? Então eu fui obrigado a repreender, né? Mas não precisa bater, não precisa surrar, né? O conceito tutelar não permite. Não precisa, irmão, não tem necessidade. Basta você levar na rédea curta, ensinando, instruindo, admoestando, exortando, né? Da forma que determinação da palavra de Deus, né? Basta isto, né? Põe de castigo, corta aquilo que você puder cortar que o menino gosta, né? O menino quer tudo que ele gosta, que não faz parte da alimentação, nem higiene, né? Nem alimentação, nem higiene, limpeza, né? Nem saúde, corta. Tudo aquilo que é supérfluo, que ele gosta, que ele usa, coloca de castigo. E explica por quê, fala por quê, cobra dele isso, mas primeiramente ensina. Instrui o menino no caminho em que deve andar, né? Então você começa pequenininho, já bebezinho ali não sabe nem falar ainda, você já começa a ensinar sim e não. São as 2 primeiras palavras que o bebê tem que aprender. Após mamãe e papai, é aprender sim e não. E a criança precisa ter limite. Se o pai e a mãe não colocar limite nessa criança, quando a criança cresce, que ela pega um pouco de robustez, vira isso que nós estamos falando aqui agora. Não obedece, fica rebelde, desobediente, né? Então você não consegue mais dar volta nessa criança. Então, vós instrui o menino, versículo, vós pais, e vós pais, né? Jesus fala isso com os pais depois de ter instruído os jovens, né? Depois de ter instruído os jovens, né? E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos,
mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor, né? Então, o que é doutrina, irmãos? Doutrina, nosso querido e amado irmão, missionário Davi Martins de Miranda, falou isso muitas vezes. Doutrina é ensinamento. Ensinamento de quê? De tudo aquilo que é bom, né? Principalmente mostrando na santa palavra de Deus. Isto é doutrina. A admoestação do Senhor é exatamente da forma que o Senhor recomendou, né? Com amor, com carinho, né? De maneira a criança não ficar irada com os pais. Se você repreender a criança ao invés de ensinar, né, ele fica aborrecido, ele se aborrece, fica com vergonha, principalmente na frente das pessoas. Então, é corrigir, é chamar a atenção. Primeiramente ensina, depois cobra. Mas se for preciso cobrar algo que você já ensinou e ele não aprendeu e fez errado, você vai corrigir e chamar a atenção. Mas você vai escolher exatamente o lugar, o local, a hora, né? Embora a palavra manda chamar a atenção na frente da igreja, mas são faltas cometidas ali relacionado com a santa palavra de Deus. Não tem nada a ver com a educação de filhos. Filhos, a palavra que nos ensina e nos exorta dizendo, criai-os e admoestai-os na exortação, na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os. É para criar, irmão, não é para matar, não, é para criar. Criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus.